Bom, então, turma, vamos lá. A ideia dessa live que eu coloquei para vocês aí... Olá, Caroline, tudo bem? Amanda, tudo bem também? Espero que sim. Sejam bem-vindos aí ao nosso bate-papo. Bom, a ideia dessa live é tentar compartilhar com vocês uma experiência ao qual eu estou vivenciando aí numa fase final. Voltou. Bom, e aí qual é o propósito que eu tenho dessa live? É compartilhar uma experiência que está finalizando, que eu acho que pelo menos ela é curiosa, né? O que aconteceu? Eu sou corredor amador há alguns anos, aí, há uns 15 anos pelo menos, e eu sempre procurei organizar as minhas marcas, né? Como que está indo os meus treinos, qual a quilometragem que eu fazia para cada sessão, qual era a velocidade que eu usava para cada sessão, o que mais? O local que eu corri, quantas quilocalorias foram perdidas em cada treino. Sempre tive esse comportamento de me organizar com as minhas coisas. Muito bem. E no início da minha carreira como corredor amador, claro que os objetivos que eu tinha há 15, 20 anos atrás não é o mesmo objetivo que eu tenho hoje como corredor. Humberto, tudo bem? Espero que sim. Então, os objetivos que eu tinha lá no começo, isso foi nos anos 2000, final de 90 para 2000, não vamos falar século passado que não vai ficar muito, muito forte, né? Mas foi no final do século passado para o começo desse século. Eram outras metas, então eu queria não só atingir grandes quilometragens, como fazer provas com maior distância, né? as provas de fundo. Comecei com uma ação silvestre, na ocasião, e pulei para uma maratona, de forma equivocada, inclusive, né? Porque a gente não pode sair de 15 quilômetros para 42 quilômetros de uma hora para outra. Meus alunos aí devem estar impressionados com a minha atitude, mas na época eu ainda não tinha me formado em educação física. Muito bem. E aí, de alguns anos para cá, eu diminui muito a minha frequência de treino, por compromissos familiares, por estudos. Mais precisamente, quando eu comecei o doutorado, eu não tive muito tempo para ficar correndo, né? E minha frequência diminuiu bastante. Mas, no ano passado, mais ou menos em setembro, eu fui ver como estava a minha quilometragem. E eu notei que ela estava por volta de 8 mil, 9 mil, acho que um pouco mais, não lembro agora de cabeça quanto que era. Mas o interessante foi que eu procurei saber por curiosidade qual seria a quilometragem de volta ao mundo, né? E aí dá 12.100 e poucos quilômetros. Aí eu falei, cara, eu vou completar essa distância, né? Porque eu ainda tenho idade para isso, óbvio, e vou completar aí a volta ao mundo. E me organizei para isso. E para minha surpresa, no começo desse ano, eu comecei a me organizar um pouco mais e notei que estava muito próximo aí a questão de semanas. Mais precisamente, hoje eu vi, está em 120 quilômetros para completar isso. E a minha meta é completar até o dia 19 de junho, porque no dia 22 de junho eu faço 50 anos, então eu achei legal colocar essa data, né? Numa data de aniversário, que 50 anos é uma data emblemática de idade, que nós sabemos, com o final dessa quilometragem da corrida. Então, é isso que eu quis compartilhar com as pessoas, que as pessoas poderem acompanhar e ver como que está sendo essa vivência. Muito bem. Diante disso, eu percebi que as pessoas começavam a perguntar para mim, mas cara, como é que você fez isso? Por que você começou? Qual é o tempo que você levou? Quantos quilômetros você correu? Quantos quilos você perdeu? Essas perguntas são curiosas. E aí, como eu tenho isso anotado, eu achei legal compartilhar com vocês. Esse projeto, turma, esse final do projeto, né, eu não posso falar que eu comecei a correr pensando na volta ao mundo. Como vocês ouviram agora há pouco, isso foi recente. Eu criei uma programação de 4 lives para discutir o assunto. Então essa de hoje é para eu apresentar o tema para vocês, responder eventualmente alguma pergunta, né, que apareça aí pelo caminho, claro. A segunda live, que vai acontecer no dia 15 do mês que vem, em maio, eu chamei uma pessoa, convidei, ele é um psicólogo e ultramaratonista, né? Ele tem as duas funções aí, entre outras.
A área desse colega meu, desse amigo meu é da psicologia. E ele é um ultramaratonista, que não dá para comparar com as corridas que eu fiz, né, claro. E falar um pouco sobre a questão comportamental, falar sobre corrida. O tema hoje de corrida, turma, ele é muito difundido. Nós estamos vendo aí uma quantidade de pessoas que correm por questões estéticas, pessoas que correm porque elas querem perder peso, existe aí uma procura muito grande para isso. Existe também hoje, até em função da pandemia, a questão da válvula de escape, né? A saúde mental, e tudo isso faz parte da corrida. Saúde mental, perda de peso, distração, desafios. Só que esse psicólogo vai trazer uma informação para a gente que não é só isso, né? E a gente não pode colocar essa conta toda na corrida. Essa aqui é a ideia. E mais para frente, ali já no final, em junho, eu vou chamar um médico da medicina do esporte para falar sobre questões de lesões, que não foi meu caso, né? Eu não tive problemas com lesões na minha jornada aí como corredor até hoje. E aí ele vai conversar um pouco mais sobre os riscos de lesões, sobre essa ideia de correr por muita quilometragem. E no dia 19 é o dia que eu encerro a volta ao mundo aí e termino essa jornada. Adianto que eu não pretendo parar de correr, mas não será na mesma frequência e distância que eu faço atualmente. Isso eu vou diminuir de uma forma bastante expressiva. Trouxe aqui uma colinha, tá? Para poder pensar aqui o que eu ia falar para vocês. É cola de live, viu? Meus alunos estão acompanhando. Não é cola de prova, é cola de live. Então, turma, o que eu gostaria de passar para vocês é que a minha jornada como corredor até dar volta ao mundo, ela começou com esse comentário que eu fiz, né? Que foi lá com a parte da São Silvestre. Na verdade, eu estava terminando o curso de Educação Física na UMC e um colega meu me convidou para correr a São Silvestre. Eu moro em São Paulo e me animei. Falei, cara, vamos correr a São Silvestre. E não foi difícil. Eu estava com 30 e poucos anos, 73 quilos na época. Hoje eu estou com 81. E resolvi fazer isso. Daí para frente, essa história que eu contei com vocês da maratona. Eu não tive intenção nenhuma, né? As pessoas perguntam, cara, por que você começou a correr para dar volta ao mundo? Não foi o meu objetivo, né? Eu comecei a correr porque a corrida, turma, como alguns de vocês sabem, ela é um estilo de vida, né? Ela faz parte da personalidade da gente. Correr é um momento ao mesmo tempo individual e coletivo, óbvio. Por que eu falo isso? Porque o individual, porque é o momento teu. É o momento que você está sentindo o teu corpo ali, o seu batimento cardíaco, cumprindo metas, cuidando da saúde, sentindo o vento no rosto, olhando a natureza. Tudo isso faz parte da corrida, né? Pelo menos para mim sempre foi assim. Quando eu tinha treinos de 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, era um outro patamar, né? Envolvia uma questão não só física, como uma questão psicológica muito grande. Eu falo para vocês que, pelo menos é a minha vivência que eu tive, e corredores de longa distância também falam isso, que uma prova de longa distância, acima de 30 quilômetros, 40% da tua concentração ela é psicológica, ela não é física. A gente tem um envolvimento psicológico de concentração, de determinação, de autossuperação muito grande. E um detalhe também que eu acho importante compartilhar com vocês é que a minha fase de grandes corridas, né? Quando eu fazia meia maratona ou mesmo maratona, isso a gente transfere para a nossa vida, né? Claro que eu não usei a corrida para superar os meus obstáculos na minha vida, não é isso, né? Cada um tem a sua válvula de escape, tem a sua forma. Mas assim, os desafios de uma longa distância, a gente consegue ter um autoconhecimento a ponto de saber o que nós somos capazes de fazer ou não. Claro que a corrida ela não é uma única ferramenta para isso. Nós temos a questão familiar, temos a questão de saúde, temos a questão de autoestima, a questão emocional. Às vezes há um componente negativo por trás disso, pode estar correndo. Mas quando a gente pensa em estratégia, por exemplo, o que eu tenho que fazer para correr 40 quilômetros? Eu vou até dar um exemplo melhor. O que eu tenho que fazer para correr 10 quilômetros? Não adianta colocar um tênis e uma bermuda e sair correndo.
Eu tenho que planejar para isso. E aí começa planejamento, determinação, organização, perseverança, companheirismo, estímulo, dor, faz parte, né? A dor faz parte disso. Claro que aqui tem um asterisco, né? Um componente importante. A dor, ela é algo que ela é aceitável até um certo ponto e não é mais aceitável a partir de um. E esse conjunto de fatores, né? A dor, voltou. Muito bem. A dor, a organização, horas de treino, horário, alimentação, superação, você consegue transferir isso para o seu dia a dia. Você consegue pensar assim, cara, eu já fui capaz de enfrentar coisas que me provocaram desafios. E a gente passa para a nossa vida. Então, muitas pessoas que correm, elas têm essa sensação. Então, para mim, turma, fala, Delcinho, tudo bem, garoto? Alegria te ver aí, professor Delcinho. Para mim, assim, foi algo que eu transferi para o meu dia a dia, essa alegria. E a conquista, né, turma? Né? Você colocar uma meta na tua vida de 5 km, 10 km, 21, 42, e você passar uma linha de chegada é uma coisa indescritível, né? Então, o meu início da corrida se deu dessa forma. Eu nunca imaginei que ia fazer grandes corridas. O objetivo meu, no começo da minha carreira como corredor amador, era um objetivo competitivo, tá? Não vou negar. Eu não competia com os outros, até porque, uma coisa muito importante de falar para vocês, eu nunca tive uma capacidade física para ser um maratonista. Interessante isso, né? Eu gosto muito de compartilhar o que foi legal e as coisas que não foram tão corretas. Então, eu nunca tive uma capacidade física para ser um maratonista. Então, sempre que eu passava de 21, 30 quilômetros, a minha perda física era muito grande. Os meus treinos de 3 horas e meia, eu terminava acabado. Eu tive treinos que eu terminei, por exemplo, com uma dor na lombar assustadora. Eu tive treinos que uma sensação de desmaio. Alguns, foram poucos, e isso não é legal. Tanto é que maratonas eu fiz poucas. Eu fiz muita prova de 10 e meia maratona de 21 quilômetros. Muito bem. Oi? Então, o que acontece? O objetivo meu nunca foi ser um corredor de longa direção, de longa distância. Não tinha esse objetivo. O objetivo eram essas metas, de correr um pouco mais. Depois, eu passei a ter a minha competição própria, né? Isso é o perigo, porque você começa a... Fala, João, certo, garoto? Parceiro de corridas. Ainda bem que a gente se falou antes, hein, cara? Você vai passar vergonha depois de tantos anos se falar numa live. Então, o que acontece? Essa fase eu passei a correr com competição de tempo. E isso é uma coisa um pouco perigosa. Porque você fica numa fissura, né, num desejo muito grande de baixar tempo. E eu coloquei algumas metas. Então, eu queria um dia correr 10 km abaixo de 50. Um dia eu quis correr 21 km abaixo de 2 horas. E aí você começa a impor um estilo de vida que, se você não tomar cuidado, você acaba concorrendo com família, com trabalho, com horas de sono, e aí vai. Passada essa fase, o meu objetivo passou a ser outro, é ter saúde, né? E assim, com 40 anos, 45, 50, eu não, embora não tenha uma idade avançada, eu não posso ficar me metendo aí a correr 3 horas, 5 vezes por semana. Não dá mais, né? Meu tempo de trabalho não permite mais isso. Então, meu objetivo, turma, ele sempre foi, em geral, né, fora essa fase primária, se manter saudável e um tempo comigo mesmo, né, um tempo conosco. Outra coisa legal que eu acho que vale a pena a gente pensar um pouco também, que eu até brinquei agora com o João Oliveira, que é um grande amigo meu, são as amizades, porque você fica num grupo de pessoas saudáveis, né, em geral, a maioria delas. Você fica num grupo de pessoas que tem as mesmas metas. Esse amigo meu, o João, é um deles. A gente se conheceu num treino e acaba tendo amizade por um bom tempo. Isso é muito legal, né, nesses grupos de corrida. Eu confesso em falar que eu nunca frequentei grupos de corrida desses que tem de equipes, né, porque a minha área, como de alguns colegas meus aqui que está participando da educação física, dá para a gente pensar no próprio treinamento, claro, né?
Mas foram amizades que até hoje eu tenho, né? Perdi um pouco de contato, voltei há pouco tempo, mas a gente consegue preservar essas amizades muito forte. Meu último objetivo, a corrida, é essa volta de volta ao mundo e não pretendo colocar outro objetivo para isso. Se alguém tiver alguma pergunta, turma, coloca aí por gentileza, tá? Para eu responder para vocês, porque alguns participantes aqui me conhecem como aluno, sabe, se deixar, deu corda, vai falar até amanhã cedo, né? Ainda bem que o Instagram coloca o limite. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, a gente vai respondendo. Então, olha só. Tem algumas por aqui. Não, voltou. Uma das perguntas é assim. Como foi a divisão do quilômetro para esse projeto? Então, assim, eu nunca fiz a divisão de quilometragem. Né? Nunca pensei que teria que cumprir uma meta de 12 mil quilômetros e correria tanto por quilômetro, por sessão. Eu não fiz isso. Na verdade, foi ao contrário. Eu passei a colocar as últimas sessões como ok, mas eu nunca estipulei, eu não tive quilometragem. A não ser quando tinha algumas provas, pessoal. Só voltar um pouquinho para ficar um pouco mais claro. Quando eu tinha as provas longas, né, meia maratona e maratona, aí eu dividi um pouco mais, que a gente chama de periodização, né? A gente fala de... Aqui, só ver uma coisa aqui que o William colocou. Aí sim, professor, segue o mesmo intuito que nós. Menos bar e mais BR. É isso mesmo. É bem isso aí. Uma outra pergunta aqui, quantos quilômetros para dar a volta ao mundo? Então, assim, dessa pergunta que eu estou respondendo, quando havia uma quilometragem muito grande, João, já volto aí, tá? Quando havia uma quilometragem muito grande, uma meia maratona, uma maratona, tem um assunto que é o que os corredores conhecem, profissionais da área conhecem e outros não, que chama-se a periodização, que é um período de treino. Então aí sim, aí eu colocava ali um período para tal quilometragem, outro período para tal quilometragem, para poder chegar no final e cumprir a meta. Então isso eu tive. As demais não. Agora aqui tem uma pergunta sobre quantos quilômetros para dar a volta ao mundo. A quilometragem total, João, os demais, é de 12 mil, eu tenho aqui 12.146 quilômetros, se não me engano, 12.100 e pouco. Essa que é a quantidade total para a volta ao mundo. Eu já passo para vocês essa informação mais precisamente. Eu tenho na minha planilha, claro, mas eu não lembro de cabeça agora. Muito bem. Locais de provas, né? Onde 12.742 quilômetros é o total. Os locais de corrida, turma, eu diversifiquei muito, né? Eu moro em São Paulo, como muitos de vocês sabem. Em São Paulo eu fiz 900 treinos. Essa foi a quantidade. E aonde eu ia, eu sempre corria, né? A gente que é corredor gosta de novos lugares. Então, provas eu participei no Rio de Janeiro, Curitiba, que foi com esse amigo meu, João. O que mais? Praia Grande, no litoral. Corri... Onde mais? Outros lugares? Corri no Nordeste, sempre quando eu viajava a estudo, né? Por causa da fase de doutorado, eu tive a chance de correr em vários lugares. Ouro Preto, Belo Horizonte, Recife, Natal, João Pessoa. Todos os lugares que eu ia para estudo, eu aproveitava para correr. Então, eu fora do país, eu tive a chance de estudar fora do país. No Canadá eu corria também. Gostava muito de correr. Olha só, William, perdido, cara. O William tá perguntando se eu já fiquei perdido correndo. Perdido não. Já tive algumas condições aí, como se diz, hilárias, né? Que correndo, né? Algumas coisas interessantes, mas perdido não. Aqui tem o Macedo, tá perguntando se eu dei a volta correndo. Na verdade, Macedo, essa frase que eu coloco esse título, dar a volta ao mundo correndo, é uma alusão, né? É um comparativo de correr a quilometragem como se fosse a volta ao mundo. Mas eu não corri o mundo inteiro, não. Ainda, né? Mas não foi. A quilometragem que eu atingi de corrida no percurso nesses últimos anos, ela corresponde à volta ao mundo. Paloma, tudo bem? O que mais que eu queria comentar com vocês?
os locais, lesões, né? Mais para frente a gente vai ter uma questão de lesões aí específica de corrida, mas eu não tive. Eu comentei com vocês agora há pouco que eu tive alguns problemas com a questão de lombalgia, mas parte foi por causa da corrida, mas isso não fez com que eu parasse de correr, não precisei tratar, eu só diminuí, eu diminuí um pouco, perdão, eu diminuí a quilometragem de corrida, né? Foi por isso que eu parei de fazer maratona. Um dos motivos que eu larguei a maratona foi esse, porque eu senti uma dor muito forte em função da lombalgia, e depois que eu passei a correr menos quilometragem, menos distância, isso não teve mais problema. Mas nunca tive problema de joelho, canelite, né, que é a inflamação na perna, digamos assim. O que mais? Nunca tive desmaio. Coluna, não? Da coluna foi só essa lombar e mais nada. Não tive grandes lesões. Dores sim, né, pessoal? Assim, uma dor de panturrilha, uma dor na coxa, a gente acaba tendo. Mas lesão eu não tive, nunca fui afastado da corrida por causa de lesão. No dia que eu percebi que eu não podia mais fazer corrida de longa distância, que seria a maratona, eu parei de fazer. Só para não deixar passar aqui, turma, o João está perguntando para mim como que eu fazia, se eu estou fazendo a contagem porque eu não tenho uma planilha, ou aplicativo. Então, João, a minha contagem, cara, eu comecei a fazer no Excel mesmo. Até vou de novo falar aqui do meu amigo João, que na época eu aprendi Excel com ele, né? Ele já tinha uma experiência no trabalho dele com Excel na década de 90, e aí ele mostrou aqui, ele montou e eu usei e aperfeiçoei para mim, né? Não a dele, que a dele era bem mais aperfeiçoada que a minha. Então, olá Eduardo, tudo bem? Então eu passei a usar a planilha que ele tinha, não foi aplicativo, e passei a usar ela. E uso até hoje, inclusive, viu, João? Eu uso a mesma planilha. Agora sim, óbvio, turma, tem milhões de apps aí. Eu uso um deles hoje para treinar, mas eu não abro mão da minha planilha. Porque eu penso o seguinte, pessoal. Os aplicativos de corrida, eles são espetaculares, eles são ótimos, extraordinários. Mas desse amigo meu que ele tinha e passou para mim, essa planilha, que eu, como eu falei, uso até hoje, eu personalizei para o meu caso. Então tinha coisas que eu não tinha interesse de saber ali. Mas eu aconselho, se alguém tiver algum tipo de organização, né, para isso, que marque o que está fazendo. Então eu marquei nas minhas planilhas. Tem uma pergunta legal aqui também que eu vi, que é a seguinte... o que eu sinto por estar atingindo essa meta? Primeiro que meio que uma maluquice, né? Porque quando eu começo a pensar na quilometragem, eu penso dessa forma. Eu falei, cara, é uma distância muito grande. Então, assim, o que eu me sinto é a alegria, né? Quanto tempo falta? Eu sinto uma alegria muito grande por ter saúde para fazer isso. Acho que isso é uma coisa que é uma dávida, né? 30 minutos. A gente tem... ter saúde para fazer o que a gente quer, um trabalho, um passeio, se locomover simplesmente, e ainda mais em tempos de pandemia, que a gente está vendo uma série de problemas importantes. Então eu me sinto muito feliz por conseguir cumprir isso daí. As amizades que eu peguei pelo caminho, o exemplo, né? Eu acho que a gente tem que procurar na vida trazer exemplos positivos. Embora, como seres humanos, nós erramos também, óbvio. Mas trazer uma imagem positiva, eu acho que é uma das coisas importantes que nós temos que fazer no mundo. Então, assim, eu tenho filhos, né? Que eu posso passar essa vivência. Eu tenho alunos, né? Já passaram pela minha mão aí pelo menos 500, 600 alunos. Então, é legal, eu me sinto muito feliz e ver com um aluno meu de educação física, né? Ele ouve o meu relato, não como exibicionismo, palanque, né? Melindragem, não é essa a minha postura aqui, longe disso. E o cara poder pensar, falei, é um professor meu que dá aula, que trabalha na mesma área que a minha, que está fazendo uma coisa legal, está passando para os outros, né? Eu não tenho aqui um componente apelativo comercial, então eu sinto muita alegria em poder passar isso para as pessoas nesse final e passar conhecimento para as pessoas também, fazer com que elas aprendam que a corrida, né, alguma coisa que é legal, participar é saudável pra gente. Oi, Antenor, legal te ver por aqui, cara. Muito gostoso ver meus ex-alunos aí
excelentes alunos, que é o caso do Antenor Chagas. Existem bons e existem excelentes alunos. Aqui eu tenho os excelentes, digamos assim. Então é isso, é uma coisa que... Você mexe aí. Tenho já um desafio para fazer, quando chegar o dia 19 de junho, que eu completar esse projeto, né, de corrida, mas isso eu falo para vocês quando eu acabar. Uma coisa importante também, turma, é vivência, William, concordo com você, é a vivência mesmo, cara, é uma coisa legal. Outro detalhe importante, pessoal, é que assim, as pessoas às vezes falam para mim, e assim, Silvio, como foi essa aventura? Claro que a gente é educado, né? Então quando a pessoa fala que... Fala, Jefferson, tudo bem, rapaz? Eu penso assim, quando a pessoa fala para mim, cara, como é que você tem essa aventura? Eu respondo da maneira que ela perguntou, porque a gente é educado, como eu falei, só que assim, não é aventura, né? Eu aprendi isso no livro do Almir Klink, é o Navegador, quem tiver curiosidade vale a pena, tá? Almir Klink, ele tem uma série de livros importantes aí, 100 Dias Entre Céu e Mar, Pelas Janelas do Paraty, é o Navegador. E eu aprendi com ele que quando a gente coloca desafios na nossa vida, turma, eles não são aventuras, eles são projetos, eles são ideais, né? Porque a aventura é algo que você não imaginou que ia acontecer, você se aventurou. Então, a minha corrida chegando nessa fase é uma alegria por estar finalizando, é isso. E outra coisa também que acho que vale a gente conversar um pouco, é que assim, turma, as pessoas que eu tive a chance de dar aula, né, de treinar, foram pessoas que a gente transforma a vida delas, né, de uma forma ou de outra. Eu costumo muito brincar com os meus alunos que quando a gente dá aula, a gente interfere na vida dos outros. E não é só professor, né, qualquer profissão. Sei lá, a pessoa é um cobrador de ônibus, sem discriminação, claro. E ela trabalha ali ajudando as pessoas no ônibus, às vezes é o mesmo ônibus que a pessoa pega sempre, ela interfere na vida dela. Então, assim, eu sempre fiquei muito feliz de saber que as pessoas que passaram por mim, como professor, como corredor, elas ganharam alguma coisa também. Então, por exemplo, eu tenho ex-alunos que se mantiveram ativos fisicamente, ex-alunos de personal, que hoje não são mais meus alunos, que eles se mantiveram fisicamente ativos, né? Ou seja, eles passaram a ter uma filosofia de vida melhor. Isso é fazendo bem, né? Eu acho que isso é importante para a gente na corrida também. E achei aqui uma pergunta também. Peraí. Só um minutinho. Aqui. Ah, tá. A questão da longevidade, eu acho isso muito importante. E me assusta muito quando eu vejo... Eu não, né? As pessoas em geral, não só da área de educação física. Me assusta um pouco quando eu vejo as pessoas não se preocupando com a saúde. Porque eu não estou descobrindo a roda, né? Não estou evitando o fogo. Mas é uma questão de débito e crédito. Débito e crédito. O que a gente vai fazer nos primeiros metade dos anos da nossa vida é o que vai acontecer lá na frente. Então, se manter correndo é uma das formas boas de ter uma condição mais saudável. Então, eu acho que é isso. É uma questão inspiradora também para as pessoas se tornarem ativas. Acho que aqui na minha colinha não deve estar faltando muito também. Que mais? Bom, nessa divulgação que eu fiz para vocês, pessoal, eu não coloquei ali a possibilidade de perguntas, mas essa é a minha primeira live, tá bom? Deixa eu compartilhar com vocês também. Eu tenho aqui uma assessora do meu lado, minha filha, que está me assessorando, mas eu tive que me organizar um pouco para isso, e as próximas eu procurarei fazer com um pouco mais de uso da ferramenta, né? Para tentar incluir perguntas, mas eu já quis adiantar essa possibilidade de datas, que a próxima dia 15 é com psicólogo e no outro mês vai ser um médico do esporte. E acho que é isso, né? Tem mais uma pergunta aqui. Tá. O Humberto está perguntando sobre a questão da dieta. Boa pergunta, Humberto. Deixa eu só voltar aqui que eu perdi um pouquinho dela aqui, ó. E quanto à dieta, professor, algo especial para atingir essa marca?
Então, Humberto, essa pergunta é legal, cara. Deixa eu resumir um pouquinho. Olha só, Humberto. Na época de maratona, esse amigo meu, João, eu lembro que a gente comentou uma coisa sobre BCAA, que é aminoácido de cadeia ramificada. E a gente tinha o conhecimento, né, técnico, não nosso, de quem informou, que era importante para corridas de longa duração, porque tem uma relação com a questão da fadiga. Então eu usei isso na época, né? Mas não foi por toda a minha fase de corredor. Era só quando envolvia, não desligar, filha. É só quando eu via, quando foi a fase de maratona. Isso eu usava como suplemento. Agora o que, não desligar. Agora não desligar. O que eu digo é assim, Humberto, os demais, que eu não abri a mão do bom e velho carboidrato, tá? Claro que aqui, turma, eu não vou discutir questão da low carb, treinar em jejum, nutrição, porque não é parte da minha área. Mas eu, como fisiologista, eu sempre peguei o que é importante para a fisiologia do corpo. Então eu aprendi que corrida necessita de carboidrato. Então a dieta que eu fazia, Humberto, em geral um dia antes, era uma quantidade aumentada desse macronutriente para a prova. Pronto. Para as provas até uma hora de prova, que a gente está dizendo em 10 quilômetros, né? Eu não fazia uso de nenhuma dieta especial e nem durante a corrida, né? Apenas líquido, só água. Só o líquido que eu usava, o único nutriente líquido era água. A partir disso, eu comecei a usar também aqueles, na época, ainda tem inclusive, aqueles sachês de carboidrato gel, a cada uma hora. Então tinha a quantidade adequada para o tempo adequado e usava esse tipo de suplemento durante a prova. E só. Então assim, quando eram provas acima de uma hora, antes da prova, um dia ou dois antes, eu consumia bastante carboidrato. E durante a prova. Para aquelas que eram acima de uma hora. Até uma hora não. Até uma hora eu simplesmente não tinha nada de especial. A preocupação minha para uma hora era a água. Só isso. Mais nada, Humberto. Não tinha nutricionista acompanhando. Né? Seria importantíssimo isso. Mas eu não tinha na ocasião. João Cardoso está perguntando aqui. João, simplesmente com foco na corrida fazer uso de alguma suplementação? Eu acho que sim, João. Eu acho que sim, cara. Hoje em dia, o acesso a isso é mais fácil, o custo é um pouco mais flexível e eu digo que sim. Acima de uma hora, sim, João. Eu acho que tem que fazer sim. Só que assim, João, sempre de uma forma orientada, né? Essas cabeçadas por aí de ficar consumindo um monte de alimento, suplemento, isso para mim é risco, tá? Mais uma aqui. Boa, professor. Voltei a correr semana passada, já deu uma motivada. Não vou dar a volta ao mundo, kkk. Mas correr todo o Vale do Paraíba. Legal, cara. Show, William. Olha, já tenho aí um tipo Forrest Gump, né? Começa a correr, quando vê tem gente correndo atrás. É isso mesmo. Eu acho que correr todo o Vale do Paraíba, eu não sei se você vai fazer essa parte correndo mesmo, porque a gente está falando de uma área menor, né? Que acho que é Poá, Mogi, essa área toda aí. Não sei se você vai fazer essa parte correndo. Mas seja essa parte correndo que seria o legal, ou a quilometragem, é isso, é super gostoso. Delcinho. E aí, Delcinho? Bem, rapaz? Alguém já tentou te fazer desacreditar desse objetivo? Delcinho, eu acho que se eu tivesse pensado nisso lá atrás, né, quando eu comecei a correr, alguém iria falar. Isso é inerente ao ser humano, né? Cara, loucura, você tem que fazer, você não trabalha, né, não tem filho para criar. Isso ia acabar acontecendo. Agora, não tive, cara. Eu tive assim, fase da minha vida que eu tive que pensar um pouco, porque ficar só correndo não dava, né? Então mas não tive ninguém desmotivando não, cara. Ao contrário, quando eu corria maratona, meia maratona, São Silvestre, a minha família, o pessoal incentivava. Não posso me queixar não.
Quais são as alterações fisiológicas mais notáveis nessa jornada? Boa, essa pergunta é legal. Wicked, física. Essa pergunta é legal. Quais são as alterações fisiológicas mais notáveis nessa jornada? Olha só esse assunto aqui a gente ficaria fácil 2 horas falando. Mas eu noto o seguinte, as mudanças fisiológicas, quando você começa, elas são muito claras em pouco tempo. Né? Em 3 semanas, 4 semanas, a tua mudança respiratória, o fôlego, né, que as pessoas falam de uma forma um pouco mais simples, né, meu fôlego melhorou. Isso é notável. Eu até conversei com meus alunos esses dias aí, que eu tive que aumentar a frequência da minha corrida para poder chegar em junho e terminar. E em 2 semanas eu notei o quanto que eu evoluí. Para vocês terem uma ideia, respondendo essa pergunta, né, que eu coloquei como corrida, como ritmo, né, pace, nos últimos 2 anos, 10 km para 1h15. É muito tempo. Então, assim, um pace muito baixo mesmo, bem devagar. E ultimamente, como eu tive que aumentar a frequência de corrida, eu não estou conseguindo manter essa condição. Porque o corpo já me informou que ele consegue correr mais rápido. Então essa é uma mudança importante, sabe? Fisiológica. O peso, que aí eu tive que voltar a ter alguns cuidados com a alimentação, bebida alcoólica e tal. Eu acho que é muito legal. Hoje, com 50 anos, para mim é uma alegria ver mudanças fisiológicas como emagrecimento, por exemplo. Então eu acho que essas foram as mais importantes. A parte fisiológica e, melhor, a parte respiratória e a parte de peso. Que eu achei legal. Tá, você colocou que não era região. Peraí, volta um pouquinho aqui, filha. Não, região de São José dos Campos, Caçapava, Aparecida. Beleza, William. Legal, show. E isso é gostoso, né? Que é uma área legal de correr também. Tchau, Érica. Olá, Érica, tudo bem? Que mais? William. Volta ao mundo só de moto. Aí é uma boa, William. Eu adoraria. Aqui tem mais uma pergunta. Quanto tempo falta, filha? 20 minutos. 20 minutos. Então tá aqui, ó. Dúvida, Silvão. Mesmo como perda muscular e óssea, com a idade, temos algumas perdas na parte cardíaca também? Legal, João. Boa pergunta. Cara, o cardio nosso, em relação à corrida, né? Envelhecimento, perdão. Mesmo com a perda muscular e óssea, com a idade, temos alguma perda na parte cardíaca. Cara, a parte cardíaca também tem. Mas ela é menos impactante do que a perda muscular e perda óssea. Agora os 3, João, a perda óssea, perda de massa muscular e perda de componentes cardíacos, essa conta ela vai ser maior ou menor de acordo com o histórico da pessoa. O que o esporte consegue oferecer é a chamada reserva funcional. Então o que é uma reserva funcional? É aquilo que a gente usou de forma adequada, o corpo ganhou qualidade física, ganhou massa, ganhou capacidade cardíaca, não ganhou massa de gordura excessiva, ganhou vários componentes físicos tiveram ganhos. Então a reserva está aumentada. Na fase que nós chegamos ali aos 30, 40 anos de idade, para ser bonzinho, viu pessoal? Essas valências começam a cair. Como a reserva é aumentada, o efeito na velhice é menor. Então essa que é a conta. A gente perde, mas a reserva acaba dando um gap maior. Da cardio, se a gente tem uma perda muito grande, ela pode estar associada com algo patológico, mas não em função da corrida. Né? A parte cardio, se ela tem uma perda importante, por exemplo, uma arritmia, algum componente patológico, ela está envolvida com a doença, não com o esporte. Fôlego. Pois é, Érica. Não, aqui, ó, Brandon. Aqui, ó. Tem um aqui. Oi, que educação física. É o Brandon, seu aluno. Tá. Oi, Brandon. Beleza aí? O fôlego. Pois é, Érica. É uma discussão que a gente teve esses dias atrás aí. Vale a pena pensar um pouco. Essa pergunta é interessante porque as pessoas hoje acabam colocando um pouco de conta, né, no perigo da Covid, né, que foi que essa amiga minha comentou um tempo atrás comigo, a relação de perda de fôlego com o Covid. Existe, óbvio, né? Nós já estamos ouvindo isso faz muito tempo, que a perda de capacidade respiratória tem relação com a Covid, muito bem. Só que assim,
Uma pessoa numa condição não ativa fisicamente, que ela não está bem fisicamente, ela pode ter falta de fôlego para fazer uma atividade física. Ela pode ter uma falta de fôlego para fazer alguma coisa no dia a dia dela, mas isso não representa necessariamente uma doença. Por exemplo, DPOC, né? Doença pulmonar obstrutiva crônica. Não necessariamente um problema no pulmão. Ela pode ter uma falta de fôlego porque ela está descondicionada. E aí não necessariamente por ter uma doença. É porque o corpo está descondicionado. E aí, Érica, vale a pena um comentário, tá? Quando nós somos mais jovens, né, a gente tem uma condição que aguenta mais. Com os nossos 30, 40, 50, essa percepção ela ainda é muito forte. Mas o corpo avisa com uma condição menor do que quando nós tínhamos mais idade. Então, o fôlego, ele pode estar sendo um sintoma, né, ou um sinal de falta de condicionamento. No entanto, como eu falei agora há pouco, que foi uma pessoa que perguntou sobre a parte fisiológica, a parte respiratória, pessoal, é uma das primeiras partes que respondem ao exercício. Então, rapidamente a gente ganha fôlego. Beleza, já pensando aqui em encerrar, turma, deixa eu ver aqui. Legal, João, obrigado que você entendeu aí. Não, Amanda, a parte cardiológica não é a maior. A gente perde outros componentes primeiro. Sedentarismo, Adriana, exatamente. Né? É a conta do sedentarismo. Muito bem. Turma, o que eu queria compartilhar com vocês hoje era essa aventura, não, essa jornada da corrida. Nos próximos dias eu vou colocar alguma informação de quantos quilômetros faltam, com um pouco de cuidado, né, para ser uma coisa chata. Vou convidá-los a participar da próxima live com o psicólogo e ultramaratonista Carlos Henrique. Vai valer a pena a gente pensar nisso. E o que mais? E poder compartilhar essa alegria, né, para finalizar. A gente, quando tem felicidades, é legal a gente passar para o próximo, né? É gostoso. E para mim é uma alegria muito grande poder falar para as pessoas alguma coisa que vale a pena a gente compartilhar. Bom, pessoal, só algumas instruções aí, né, para vocês. Para a certificação, precisa colocar aí o e-mail. Para a certificação, vocês, por gentileza, enviem o e-mail para mim, que eu vou colocar aí o endereço eletrônico, com o nome completo. Aí eu devolvo o certificado por essa mensagem, tá bom? É o link ou o e-mail? O link do site? O e-mail. Qual é o e-mail? Vou colocar aí, tá? Fala o e-mail. BMH. Pode ser maiúsculo primeiro? Uhum. @ Opa, que isso? Silvia, Ele não vai. deixa eu pensar. Pera aí, pessoal, já vou passar para vocês esse e-mail, para vocês mandarem e-mail e pedir o certificado, tá? Já chego aí já. Só um minutinho. E o que mais? Eu vou colocar aqui. Pode deixar. Tá, pera um pouquinho só. Eu tenho uma questão melhor para vocês, pessoal. Perdão, desculpa a confusão. Para receber o certificado, vocês farão o seguinte, tá bom? Tem eu pensei de outra forma, acabei esquecendo, perdão. Vocês podem entrar no meu site e tem um contato, certo? No contato, aí vocês pedem ali o certificado que eu devolvo pelo e-mail. Então eu vou colocar para vocês o link do... Tá na bio. O link tá na bio. Link tá na bio? Gente, o link do site dele tá na bio do perfil. Só entrar lá, entrar na aba contato, colocar nome completo, e-mail e solicito o certificado. Pessoal, então vocês ouviram aí a voz da assessoria. Vai estar com o link na bio, é isso? Isso, o link tá na bio. O link tá na bio. Aí vocês entram lá no meu site, tem a parte de contato, vai pedir o nome, o e-mail e uma descrição ali. Manda por lá, que pelo e-mail eu respondo para vocês o certificado. Eu acredito que até o dia 5 ou dia 10 eu já consigo emitir para vocês certificados. É isso. Isso aí tem um pessoal falando aqui, ó, saudades de suas aulas. Legal, Paloma. Deixa eu ver aqui uma nostalgia. Vamos lá. Paloma, saudades de vocês também, né, das aulas, né, presenciais mais ainda. Muito obrigado pelas palavras de exemplo de profissionalismo e respeito. É o que a gente procura passar, né? Muito obrigado mesmo, Paloma, por isso daí. Obrigado, William, pelos parabéns, fico muito feliz.
O Macedo está perguntando se está com aula das aulas da faculdade. Qual aula? Qual aula? Faculdade? Da faculdade, né? A Juliana está com saudades. Obrigado, Guilherme, tá? Fala que você dá aula no UMC. Pela live. As aulas da UMC, lá da Universidade do Rio das Cruzes. Pessoal, desculpe alguma falha na minha live para vocês, como eu falei, foi a primeira, tá? A gente vai aprendendo. Não tenho vergonha de falar isso, não. Obrigado, Érica, pelos parabéns. O que mais? Opa, peraí. E quem mais ali? Parabéns. Guilherme também, Érica, já falei. O pessoal tá rindo. Tá rindo. Eu falei aqui. A gente tem que falar a verdade, né? Legal, Ariel. Silvio, esse é cara. Obrigado, Raul. Silvio, pode falar da contribuição de lanches na performance da Volta ao Mundo? Sim, verdade. É um grande amigo meu, Raul, aí de Mogi, que a gente na fase trash comia os lanches nas barracas de rua, né? Que eu também fiz questão de compartilhar. É melhor ganhar peso e não perder amizade, né? E é isso. Obrigado, Jéssica. E é legal. Valeu, gente. Obrigado, João. Espera um pouquinho. Pode falar, filha. Se ele esqueceu de responder alguma pergunta, entre em contato pelo direct. Ele responde tudo por lá, tá bom? Acompanhe nos stories e no feed dele. A gente vai continuar postando. É isso. Tchau, gente. Muito obrigado, viu? Alegria, gratidão. E é isso aí.